E aí, aqui é o Evandro. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre bazuca e a sua eficiência e principalmente a minha experiência. Bem, desde quando eu comecei a fazer cerveja, comecei pelo Biab, o Brewing Bag, o Bag, assim como acho que a maioria dos cervejeiros começaram. E bem, é bom, é eficiente entre aspas. É prático, é simples, é ótimo para iniciar, para começar. Só que tem os poréns, tem os problemas dele, que no caso é principalmente a clarificação, a eficiência. Diminui um pouquinho, assim, que eu acho que eu não acho legal perder a eficiência. Mas para muita gente é irrelevante. Só botar mais malte que tá tudo certo. Mas enfim, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a bazuca, que eu acho bem prático. É legal você usar ela tendo mais panelas. Eu, no caso, até tô com a minha aqui. Eu uso esse tipo de bazuca. Tem tipo uma malha por dentro. Não sei se dá pra ver aqui de perto. Tem uma malha por dentro. E por fora tem essa malhazinha. Tem essa malha mais grossa. Porque tem umas que é só um furo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Acho que não dá pra ver não. Ah, dá pra ver por aqui. É uma malha bem fininha que eu não sei que material é esse. E por fora essa mais grossa. Aí aqui é porque é do tema da minha panela, eu fiz essas dobras e tal. Tem até um pozinho nela, porque de uma abraçagem outra, pozinho não, resto de malte. É impossível você tirar o malte todo, é só botar pra secar e depois sai mais fácil. Dá aquela lavada sanitizada antes. Apesar de que vai entrar em contato com alta temperatura, mas eu tenho esse tesão por sanitizar as paradas. Mas beleza. Eu particularmente acho muito eficiente, tive altas eficiências usando bazuca, que às vezes também acontece algum milagre, não é? Que geralmente é mais difícil no Biab. Milagre que eu digo, às vezes o malte ou a temperatura, você acerta uma temperatura que produz mais açúcares fermentáveis para dar um OG legal antes da fervura. Acontece também, mas com a bazuca eu acho muito melhor. O mosto vai estar em mais contato com o malte vai ter mais contato com a água, lógico, porque vai estar lá direto, você só filtra praticamente, basicamente no final, e é ótimo. E porque no saco eu boto fé que a questão da eficiência não ser tão boa é porque vai ficar um pouco de açúcar no saco. Acho que sempre vai acontecer isso. Por mais que você faça lavagem, acho que é basicamente isso. Ou o bag ele segura o açúcar ali na própria mostura, não fica tão solto como fica usando uma bazuca com um fundo falso da vida. Mas é basicamente isso. Eu comecei a usar bazuca mesmo quando eu tinha só uma panela. Eu tenho duas, né? O certo era três, mas eu adapto da minha forma. É o que eu fazia só quando eu tinha uma panela, que foi quando eu comecei a experimentar a bazuca em si. Eu simplesmente fazia a mostura, aí depois drenava todo o líquido da mostura que eu mostrei nos baldes fermentadores. Aí deixava no balde, fazia a lavagem, beleza, drenava de novo. Aí eu pegava a mesma panela que eu mostrei, eu lavava e tirava os grãos, lavava e jogava água na fervura. Aí com duas panelas agora é mais prático, só dreno, que a água que eu uso para fervura é a mesma que eu faço a lavagem, termino de fazer a lavagem, tudo drenado nos baldes, aí pronto, só faço pegar o que eu drenei e jogo na panela de fervura que já vai estar lá mesmo, no grau, perto do ebulidor. E pronto, só jogo lá e tá tudo certo. E é basicamente isso. Tipo, por exemplo, quando eu uso só malte, eu gosto de usar 4 quilos de malte. Tirou aí um OG de 1044, 1045, às vezes um pouco mais. Nunca menos de 1044. Usando 35 litros de água aproximadamente. E dá um bom volume no final também, depois da fervura. Mesmo com aquela fervura bem intensa, sempre bate essa OG em média. Aí na bazuca, geralmente eu chego com essa mesma quantidade de água e malte. Eu até
uso menos água, pra falar a verdade, na bazuca. Perdão, no Biabe. Porque eu sinto que a eficiência já vai estar pouca ali mesmo, antes de lavar. Aí só sobe um pouquinho ainda depois que eu lavo, aí geralmente 4 kg de malte, eu pego uns 1040, 1042 assim, quando acontece o milagre da eficiência. Isso numa temperatura de mostura de 65 graus aproximadamente. E, aí eu fui percebendo essas tendências com o tempo, até que hoje eu só uso bazuca mesmo. De vez em nunca uso um biabezinho quando eu quero fazer um negócio rápido. Aí já tá. Vai ser bem rápido mesmo. Quero perder pouco tempo, eu jogo tudo lá no biabão. Faço uma abraçagem, subo o bag depois de misturado. Às vezes não faço nem lavagem, só faço jogar logo água total, foda-se. Apesar de que lavagem é como se fosse uma gambiarra, o certo é. Eu tava vendo na literatura. O certo é você jogar mesmo full alter. Mas um pouquinho de lavagem é. Tipo, tira aquele resto lá de açúcar. Porque já converteu tudo mesmo, já extraiu. Por isso que é interessante você sempre. Como posso dizer? Ter uma boa relação de água e malte e mostrar na temperatura certa, fazer algumas rampas de 65, de 68 também, para pegar um pouco de alfa. E eu percebo que essa é a parte mais importante. Porque como eu citei, às vezes numa abraçagem dá o milagre da eficiência de ela ser bem alta. É por conta disso. Às vezes a gente vai aumentar lá para o mash out, aí o nosso fogo é fraco, demora demais para chegar, ela já meio que trabalha um pouco de alfa antes de chegar numa temperatura de desnaturar. Isso acontece mesmo. Que tem uma explicação como essa, por exemplo, ou de você estar aquecendo água, sei lá, você deixou lá em 65 no começo da mostura, aí baixou para 55, muito rápido, não sei, o cara deixou a panela destampada e aí teve uma certa rampa que a mostura, ela favoreceu também tais enzimas abaixo de 65, que também aumenta a eficiência, assim como essas mais altas. Porque tudo também vai depender da levedura que você vai usar. Algumas consomem cadeias mais grandes de maltose, que é as cadeiazinhas lá agregadas do carbono com o elemento que ela vai agregar, o elemento químico, a molécula, perdão. E deixa eu ver mais o que eu posso dizer, é isso. Bazuca, eficiência ótima. É bem prático também você usar, não tanto quanto o Biabe, mas vale a pena, pelo menos testar pra você ver. Porque às vezes tem aquelas cervejas que a gente só quer tirar volume, assim como tem várias que eu uso. Aí tipo usando um adjunto que também faz faz aumentar muito a OG. Em conjunto com a bazuca, por exemplo, ou um fundo falso que acho que é basicamente, é o mesmo princípio essa porra. Aí você vai ter uma eficiência nas alturas e um volume gigante. Então, é isso aí, basicamente isso. Valeu, falou.